Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, meu nome é Tony Júnior e hoje vamos fazer a resenha aqui do iPhone XR, mostrando aqui para você as novidades e como que está o uso aqui, o desempenho no iOS 16.5 aqui, a versão RC, beleza? Não é garantido que essa versão seja a versão definitiva, a versão final, mas pode ser que a Apple libere aí uma nova versão, visto que ela liberou na última quinta-feira uma segunda versão RC para os dispositivos aí que usam macOS. Então, entrando aqui nos ajustes, navegando até geral e sobre, nós temos aqui a possível versão que será liberada para todo mundo, a 20F65 do iOS 16.5. Um bug nas notificações ainda está presente nessa versão do iOS. Algumas pessoas têm relatado aqui esse bug aqui nas notificações. Inclusive, eu já peço para você aí, comenta aí como que se encontra aí as notificações. Eu acredito que a notificação tá bem dura ainda, né? Ela tá estranha, tá tipo legado ainda, não tá com essas transições bem filé, né? Tá tipo com lag. Então, muitas pessoas ainda reclamando e chegamos até a versão aqui Release Candidate e ainda não foi corrigido esse problema. Uma outra coisa que eu achei legal aqui, isso é uma novidade também, é bem legal, é que agora, a partir dessa versão do iOS, você já consegue realizar a atualização estando aí com 20, 30%, 40% de bateria no seu dispositivo. Então não precisa você ter mais acima de 50% para que você realize essa atualização no seu dispositivo. Beleza? Foi fixado também um problema no tempo de uso que não estava sincronizando com outros dispositivos, então você que usa aí múltiplos dispositivos Apple, foi corrigido esse problema e você não tem mais esse problema dentro aí do tempo de uso. A Apple também lançou, ou na verdade já tinha, o Logic Pro para iPad e lançou o Final Cut Pro para os iPads. Então, se você tem aí um iPad rodando Final Cut, você vai poder utilizar até por um mês, beleza? Um mês gratuito para você realizar os testes e depois você vai pagar aí a bagatela de $5 por mês para você poder utilizar o Final Cut Pro no seu iPad. E lembrando também que para você fazer isso, você vai ter que usar aí um iPad com chipset M1. Se você não tiver um iPad com chipset M1, pode esquecer que você não vai conseguir realizar aí, instalar o aplicativo do Final Cut Pro. Tanto os iPads que têm a M1 e também os que têm um M2 vai conseguir rodar aí o aplicativo do Final Cut. E a Apple vai liberar esse aplicativo no dia 23 de maio, acho que ela já até liberou, eu não tenho um iPad aqui com o chipset M1 para fazer esse teste. Então eu já peço a você, se você tem um iPad com chipset M1 e se você instalou o Final Cut Pro e o Logic Pro aí no seu iPad, já comenta aqui embaixo se está funcionando tudo certinho, o que você achou, como se encontra aí esse aplicativo rodando e funcionando aí para você. Isso também já está aqui no Apple Newsroom, né? Um informativo aqui da Apple, que a Apple lançou, foi colocado aqui no dia 9 de maio essa publicação. Para você fazer a atualização é bem simples, você vai entrar aqui nos ajustes, vai navegar até geral, e atualização de software para você poder baixar aí essa nova versão do iOS. Ok? Se você já atualizou, já deixa o seu comentário aqui embaixo, que é bem importante para eu saber como se encontra aí essa versão no seu dispositivo. A bateria está durando 3 dias, 5 dias, a bateria está indo embora rapidamente, como que se encontra aí essa versão para você. A primeira alteração que nós tivemos aqui entrando aqui na nossa central de notificações, vou colocar aqui para editar uma tela e se eu tocar aqui em mais, a Apple agora liberou um novo wallpaper bem legal, que é o wallpaper aqui do orgulho, projetado com as cores da bandeira do orgulho LGBTQ+, para celebrar essa comunidade. Então olha só que nós temos aqui dois estilos de wallpaper, você pode configurar esse wallpaper aqui exclusivo no seu iPhone, vou tocar aqui em adicionar, beleza? Aqui personalizar tela de início, vou tirar aqui o modo, deixar aqui no modo desfocado ativado, e olha só, esse wallpaper aqui bem legal, tem essa animação aqui que eu achei incrível, e dá um visual aí bem legal para o seu iPhone, se você quiser também, dá para você usar esse wallpaper aqui no modo escuro,
E olha só como é que fica aqui o iPhone no modo escuro com esse wallpaper do orgulho LGBTQ+, Q+, acho que é Q+. Beleza? Uma outra coisa que nós tivemos aqui também de interessante, na verdade, não para o nosso país aqui, em terras tupiniquins, aqui no Brasil não chegou essa novidade, mas o aplicativo Apple News tem uma novidade, isso está presente lá nos Estados Unidos, que agora tem uma nova classificação, ele tem uma nova aba de esportes. E aí você pode clicar nessa aba lá, se você mora nos Estados Unidos ou se você está em outro país que não seja o Brasil, você consegue entrar nesse aplicativo e aí você consegue definir ali os esportes que você mais gosta, que você mais curte. Além disso, o aplicativo Apple News também oferece fácil acesso às histórias, pontuações, classificações e muito mais para os times e ligas que você segue. O iOS 16.5 também tem uma atualização que corrige o problema no Spotlight. O que é o Spotlight aqui no iPhone? É quando você desliza aqui de cima para baixo para você realizar uma busca. Muitas pessoas estavam comentando que isso aqui apresentava um travamento, o iPhone travava e não conseguia digitar aqui para fazer a busca no Spotlight, né? Isso aqui é chamado de Spotlight. Então, foi corrigido aqui no iOS 16.5. Essa versão também corrige um problema nos podcasts para o CarPlay. Não estava sendo carregado o conteúdo. Então, para quem usa aí o podcast no CarPlay, né, é aquele compartilhado no carro, agora foi corrigido esse problema e você consegue ouvir aí os seus podcasts normalmente. Além disso, também aqui no iOS 16.5, entrando aqui nos ajustes, indo até geral e sobre, nós tivemos uma atualização aqui no firmware do modem, pelo menos aqui no iPhone XR, que é o iPhone que eu estou mostrando para você neste vídeo. Tivemos aqui a atualização para a versão 5.02.02, beleza? Então, essa atualização aí trouxe melhorias na conectividade 4G e 5G também, e mais estabilidade aí nessa versão. Uma outra característica aqui nessa versão do iOS é que a Apple trouxe várias correções de bugs e melhorias para o sistema, inclusive incluindo atualizações e correções de segurança. Isso mesmo, a Apple começou agora com uma característica de lançar versões similares do iOS 16.5. Então agora nós temos, por exemplo, o iOS 16.5 com a letra A no final, a letra B. São pequenas atualizações que a Apple vem colocando para corrigir problemas de segurança e vulnerabilidades no sistema. A Apple também está implementando na versão do iOS Beta a opção agora de você realizar o login. Para você que tem uma conta developer, para você que é um desenvolvedor, você agora consegue realizar aqui o login diretamente usando o seu Apple ID de desenvolvedor e você pode receber as atualizações de desenvolvedor antes de todo mundo. A única diferença que tem entre conta de desenvolvedor para o beta público é que você vai receber as atualizações primeiro. Isso também é válido para o macOS. Se você tem aí um dispositivo, um MacBook Pro ou iMac, se você utiliza aí o Apple ID de desenvolvedor, você também vai receber as versões beta primeiro. Falando um pouquinho do sistema agora, altamente aqui fluido, não tem o problema aqui de travamentos, bugs, engasgos aqui ou reinicializações. O sistema está funcionando aqui certinho, Spotlight aqui carregando rapidamente, não tenho tido problema aqui de engasgos ou travamentos. Olha só, o teclado aparece aqui muito rapidamente, beleza? O 3D Touch está funcionando aqui perfeitamente, também não tenho nenhum problema a relatar. E depois que eu fiz essa atualização aqui, é claro que depois de algumas horas o aparelho ainda ficou esquentando um pouquinho porque ele estava usando aqui o Machine Learning, né, o aprendizado da máquina, para poder atualizar todas as informações do sistema. Então inicialmente é normal que o aparelho aqueça um pouco mais e também é normal que a bateria gaste um pouco mais, até porque o iPhone, o iOS, ele está realizando todo o processamento ou o reprocessamento das informações após a atualização para essa versão, beleza? E se você chegou aqui até este momento, aqui até este ponto desse vídeo, já carimba aí o seu like, deixa o seu joinha neste vídeo, inscreva-se no canal para fortalecer, para ajudar aí o canal e para a gente alavancar e bater 50k, 50 mil inscritos aí, e o YouTube entregar para mais pessoas esse vídeo aí no YouTube. Ainda para as pessoas que estão nos Estados Unidos, foi criado aí tipo um banco da Apple, onde você consegue realizar depósitos e
fazer o resgate posteriormente, aí vai gerar uma gordurinha, uns juros lá para você na conta da Apple, né, no banco Apple, e parece que a Apple tá focando agora em ter um banco próprio onde você consegue guardar dinheiro. Além disso, também a Apple colocou a opção de parcelamento nos Estados Unidos, então você agora tem crédito para realizar parcelamentos em até 4 ou 5 vezes, então você consegue comprar dispositivos Apple no modo parcelado. A Apple parece que está vindo aqui no Brasil, está dando uma bisoiada aí em como funciona o modo de parcelamento e está levando isso para os Estados Unidos, porque até então os Estados Unidos, a maioria das lojas não trabalham com o modo de parcelamento lá naquele país. Eles usam sempre pagamento no débito, à vista, e é tudo no cash, no dinheiro, lá no dólar. Então, a Apple está implementando essas funções agora, essas alternativas para o pessoal diretamente dentro do próprio os ajustes aqui do aplicativo do Apple.